Olá, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa te alcançar nesse dia. Eu quero te agradecer por me acompanhar aqui no canal, se você já é inscrita. E se você está chegando por aqui agora e não conhece o nosso trabalho, esse canal Bem-aventuradas em Cristo, sim, Bem-aventuradas em Cristo, se você já é inscrita aqui no canal já há mais tempo, deve estar estranhando essa mudança de nome. Nós começamos como Equilíbrios 3 e agora nós estamos como Bem-aventuradas em Cristo. Mas não precisa se preocupar, a proposta do canal continua sendo a mesma. A gente vai continuar tratando sobre viver uma vida plena em Cristo Jesus, tanto fisicamente como emocionalmente e espiritualmente. Mas em outro vídeo e em outro momento eu quero falar mais detalhadamente com vocês sobre essa mudança que ainda está acontecendo. Eu estou fazendo essa transição aos poucos e vocês vão começar a observar algumas mudanças aqui no canal, no meu site, nas redes sociais, mas não precisam se preocupar, porque a mensagem vai continuar sendo pregada, os devocionais vão continuar sendo publicados, e a palavra de Deus vai continuar sendo transmitida para vocês. E eu quero te agradecer, vocês que são novos inscritos, sejam bem-vindos aqui no canal, que o Senhor possa falar grandemente com vocês. E vocês que já me acompanham, um beijo, muito obrigada pelo carinho e pelo apoio de vocês. Agora, vamos ao nosso devocional de hoje. Hoje, especialmente, eu reservei esse tempinho para a gente poder fazer esse devocional juntas e eu espero que essa palavra possa edificar grandemente a sua vida, como tem edificado a minha. Em primeiro lugar, Deus tem falado muito comigo ao longo desses últimos dias sobre buscar a suficiência nele, Outro dia, eu até comentei no devocional recentemente, o Espírito Santo falou algo comigo assim muito forte, que enquanto Deus não fosse suficiente para mim, nada mais seria. E eu fiquei meditando nessa palavra, fiquei buscando em Deus o que Ele queria me ensinar através dessa palavra. E essa série de devocionais, ao longo dessa semana, a gente vai falar sobre como buscar essa suficiência em Deus. E no devocional de hoje, a gente vai ver sobre contentamento em Cristo, a fonte da plenitude. Nós sabemos que a plenitude, ela só é encontrada em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em Filipenses, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, capítulo 4, versículos 12 e 13, Paulo vai dizer assim: sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós conhecemos esse texto, muitos conhecem até de cor esse texto, É um texto bem conhecido. E muitos de nós usamos essa palavra de uma forma um pouco equivocada, acreditando que a gente pode fazer qualquer coisa e que nós vamos passar por tudo dando glória a Deus e aleluia e vai ficar tudo bem. Só que não é bem assim, O que Paulo está querendo nos ensinar aqui é que ele sabe o que é passar necessidade, ele sabe o que é estar preso, porque ele estava preso quando ele escreveu essa carta, ele sabe o que é passar por aflição, e ele sabe o que é também estar em bonança, mas ele aprendeu na caminhada dele com Cristo, que ele podia todas as coisas naquele que fortalecia ele, porque a alegria de Paulo não dependia das circunstâncias favoráveis. A felicidade de Paulo não era circunstancial, mas sim em Deus. E no nosso devocional de hoje diz assim: vivemos em uma sociedade que nos bombardeia diariamente com mensagens de que precisamos de mais dinheiro, mais sucesso, mais reconhecimento, mais coisas. Entretanto, mesmo após alcançar essas metas, muitas vezes nos sentimos vazias. Isso acontece porque o que realmente preenche o nosso coração não são as coisas materiais, mas o contentamento em Cristo. Somente Ele pode satisfazer as necessidades mais profundas da nossa alma. O apóstolo Paulo descobriu essa verdade ao dizer que aprendeu o segredo de estar contente em todas as circunstâncias. Ele sabia que a verdadeira plenitude não estava em suas posses ou situações externas, mas em Cristo. O que eu acabei de dizer, Paulo descobriu isso, que a felicidade dele não dependia de onde ele estava, não dependia do que ele estava enfrentando naquele momento, mas a felicidade dele estava enraizada em Jesus e na confiança que ele tinha em Jesus.
E é isso que eu quero te convidar a aprender hoje, né? A meditar hoje. Que você e eu possamos aprender finalmente a deixarmos de lado as circunstâncias, pararmos de olhar tanto para as circunstâncias e começarmos a olhar para o nosso Salvador, para Jesus, que é o nosso autor e consumador da nossa fé. Assim como Paulo, nós precisamos reconhecer que nada do que possuímos aqui na terra será suficiente para nos preencher de maneira duradoura. Somente Cristo é capaz de fazer isso. A gente vê centenas, milhares de pessoas buscando satisfação em prazeres momentâneos, em vícios, drogas, álcool, sexo, prostituição, tantas coisas, né? As pessoas buscando felicidade em bens materiais, em viagens, em consumo, né? Pessoas que são consumistas, que vivem comprando coisas, às vezes, que nem usam, que nem precisam. Então, as pessoas buscam incessantemente preencher o vazio que elas têm dentro delas com coisas, com relacionamentos, com viagens, com experiências. Mas a gente aprende com essa palavra, a gente aprende estudando as Escrituras de que a verdadeira felicidade, que a verdadeira plenitude e alegria a gente só encontra em Deus. No Salmo 23:1 declara, né? Davi declara: o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Essa declaração mostra que quando Deus é o nosso pastor, encontramos tudo o que precisamos nele. Quando o nosso coração está centrado em Cristo, não somos abaladas pelas circunstâncias. Pelo contrário, nós encontramos paz mesmo nos momentos mais difíceis, né? Sabendo que Deus é o nosso pastor e que nele podemos confiar, porque quando estamos nele não vamos ter falta de nada. Ainda que a gente passe por dificuldade, ainda que a gente passe por situações difíceis, a gente pode continuar confiando de que Ele está cuidando de nós. Essa palavra nos traz uma segurança em Deus. Agora, qual o perigo de buscar a plenitude fora de Cristo? Infelizmente, muitas de nós caímos nessa armadilha, né? De buscar a plenitude fora de Cristo, em lugares errados. Tentamos preencher o vazio em nosso coração com realizações profissionais, relacionamentos, compras ou formas de prazer temporário. No entanto, o problema com essas soluções é que elas não nos dão uma satisfação duradoura. Logo após conquistar algo, já estamos buscando o próximo alvo, sentindo que ainda falta alguma coisa. E a gente não é assim como criança, que quer tanto um brinquedo, que quer tanto ganhar algo, um presente, né? Fica naquela expectativa, às vezes pedindo aos pais o ano todo para ganhar determinado brinquedo no aniversário, no Natal. E aí quando a gente vê, né, a criança abre aquele presente, abre aquele brinquedo, a gente acha assim que a criança vai ficar, né, vidrada naquilo ali, mas em poucos segundos ela deixa aquele brinquedo de lado, às vezes brinca com a embalagem, nem com o brinquedo, e simplesmente esquece. E daqui a pouco está pedindo outra coisa, daqui a pouco está querendo outra coisa. E a gente também não é assim? Às vezes a gente insiste pedindo a Deus algo, insiste querendo alguma coisa, insiste pedindo uma bênção, insiste achando que aquilo ali vai trazer felicidade, que aquilo ali vai ser a solução dos nossos problemas, vai nos fazer felizes. E na verdade, não é bem assim. Quando a gente alcança aquela bênção, quando a gente consegue aquela conquista, a gente vai imediatamente já querer outra coisa logo em seguida, sabe? A gente pode até ser que a gente aproveite por um tempo, mas a nossa insatisfação, essa insatisfação que é muito característica nossa humana, imediatamente vai vir de novo no nosso coração e a gente vai começar a desejar outras coisas. Então, a gente precisa entender de que essa felicidade, de que essa necessidade de estar sempre faltando algo em nós, não se trata de bens materiais, não se trata de coisas que a gente vai conseguir satisfazer aqui na Terra, mas sim o nosso espírito clamando pela presença de Deus. O nosso espírito dizendo assim, olha, você precisa mais de Deus, você precisa buscar mais ao Senhor, você precisa estar mais aos pés da cruz, né, aos pés de Jesus, aprendendo com Ele. Então, muito do nosso clamor não é por bens, não é por coisas materiais, mas pela necessidade que a gente tem de estarmos perto de Deus. Porque o mundo, ele nos corrói, o mundo, ele nos sufoca, o mundo nos abala, nos entristece, nos enfraquece. Então a gente precisa o tempo todo buscar forças em Deus para estarmos de pé, né? Para não cairmos nas tentações, para não nos embaraçarmos com as coisas desse mundo. Salomão vai dizer lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, que quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente,
Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com a sua renda. Isso nos mostra que a busca incessante por mais coisas materiais apenas alimenta nossa insatisfação. Em vez de buscar a suficiência em Cristo, tentamos preencher o vazio com coisas que, no final das contas, nos deixam ainda mais sedentos. Então, como eu falei, a gente fica buscando aquilo, a gente trabalha muito para alcançar aquilo. Tantas pessoas trabalham, com a desculpa, com o objetivo de ter uma vida melhor, de ter mais posses, de ter uma casa própria, de poder viajar, de poder ter uma estabilidade. São objetivos legítimos, são necessidades legítimas, mas em muitos casos, quando as pessoas alcançam isso, ao invés de elas ficarem satisfeitas, elas ficam mais cansadas, mais sobrecarregadas, mais esgotadas, porque elas conseguiram também mais responsabilidades, elas agora estão reféns daquilo que elas construíram, Quanto mais você tem, mais você precisa ter para poder manter aquilo ali. Então, quanto mais você ganha, quanto mais você alcança de patrimônio, mais dinheiro você vai precisar ter para poder manter aquilo ali de pé, porque senão você vai acabar perdendo. Então, assim, acaba se tornando um ciclo. Não estou dizendo que a gente não possa prosperar, que a gente não possa ter uma vida financeiramente boa, que a gente não possa buscar por isso. A gente pode sim, mas o nosso coração precisa estar sempre em Deus e não nas coisas. Sempre em Deus e não no dinheiro. Quando encontramos a nossa satisfação em Deus, nós reconhecemos que não precisamos de mais nada para sermos completas, porque Ele é suficiente para nós. E como encontrar o contentamento em Cristo? Para encontrar contentamento em Cristo, nós precisamos ajustar o nosso foco e a nossa prioridade. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 6 a 8, diz assim: a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Primeiro devemos reconhecer que a nossa identidade e valor não vem do que possuímos, mas de quem somos em Cristo. Quando buscamos a nossa segurança e valor em Deus, percebemos que Ele nos deu tudo o que realmente precisamos. Essa perspectiva nos livra da ansiedade constante de acumular mais e nos permite descansar no fato de que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Como eu falei, não há nada de errado em nós querermos possuir bens materiais, querermos ter uma vida melhor, mais confortável, morar num lugar melhor, ter uma casa melhor, um carro, Não há nada de errado com isso, gente. O problema é que nós estamos invertendo a prioridade na nossa vida. A gente está colocando essas coisas acima de Deus. Nós estamos nos ocupando de tudo que a gente pode nos ocupar para alcançarmos aquilo que nós queremos alcançar, com motivações erradas. Muitas das vezes as motivações são erradas, Muitas das vezes o que a gente quer não é nem porque a gente quer ter uma vida confortável, porque a gente quer dar o melhor para nossa família, mas se a gente for realmente sincero, a gente vai admitir que muito do que a gente quer é mais para poder provar para o outro que a gente conseguiu, é mais para poder fazer parte de um grupo que a gente gostaria de fazer parte, é mais para poder mostrar nas redes sociais, para poder ostentar uma vida, que a gente quer ostentar. Então, assim, a gente precisa estar muito atento quais são as nossas verdadeiras motivações. Por que a gente está tão atarefado? Por que a gente está fazendo tanto para alcançar bens materiais, para prosperar financeiramente, para ajudar em casa, Porque o objetivo às vezes é esse, A gente quer ajudar em casa porque realmente a gente precisa. E será que a nossa motivação ela tá correta? Ela está alinhada realmente com a palavra de Deus? Ou a gente está fazendo aquilo tudo, a gente está se sobrecarregando, se afastando de Deus, se afastando do nosso propósito para simplesmente obter coisas, para provar para os outros que a gente também pode, que a gente também tem. Então a gente precisa estar muito atento a isso também. Além disso, a gente precisa aprender a confiar plenamente na provisão de Deus, Como diz lá em Mateus 6, versículo 33, que Jesus nos ensina a buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas nos serão acrescentadas. Então é claro que o Senhor vai cuidar das nossas necessidades. A gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa confiar também na provisão de Deus, mas a gente precisa priorizar o reino dele, priorizar a vontade dele, priorizar a comunhão com Deus, o nosso relacionamento com Deus. Infelizmente, a gente tem visto que muitos de nós estamos tão sobrecarregados, e eu falo por mim mesma, que volta e meia o Senhor puxa minha orelha em relação a isso,
porque a gente se vê muito como Marta, né? Atarefado, fazendo as coisas, ocupados, sobrecarregados, ansiosos, e Deus nos chamando, nos convidando para um momento de intimidade com Ele, para dobrarmos o nosso joelho, para orar, para ler a palavra, para adorar, sabe? E a gente está perdendo um pouco isso porque a gente está muito sobrecarregada, muito atarefada. Então, que a gente possa começar a rever as nossas prioridades hoje, aquilo que a gente tem dado mais atenção, aquilo que a gente tem dado mais do nosso tempo, mais da nossa energia. Será que a gente está dando o melhor para Deus ou a gente está dando o que resta? A gente está dando a nossa prioridade para Deus do nosso tempo, da nossa energia, da nossa saúde, ou a gente está dando o que resta? Né? Ah, Senhor, olha aqui, eu estou aqui já no final do dia, quando vai deitar, Senhor, muito obrigada por esse dia, abençoe o dia de amanhã, em nome de Jesus, amém. Será que é só essa nossa oração? É essa a nossa entrega? Então, que a gente possa refletir sobre isso, sabe? A gente busca muitas coisas no mundo, esquecendo que a gente está aqui só de passagem, porque nós não pertencemos a esse mundo. Se a gente crê na palavra de Deus, se a gente espera por um céu, se a gente anseia por estar com Cristo na glória, a gente não pode se apegar a essa terra. Então, precisamos estar muito atentas a isso. E eu vou deixar algumas perguntinhas para a nossa meditação hoje. Você tem buscado contentamento em Cristo ou em coisas passageiras? Quais áreas da sua vida você ainda busca preencher com os paliativos, em vez de confiar plenamente em Deus? Como você pode se alinhar com a palavra de Deus para encontrar contentamento em todas as circunstâncias? Medite nessas perguntas hoje. Reflita sobre o que a gente conversou aqui, sobre o que a gente aprendeu aqui. Será que nós estamos buscando contentamento em Deus, em Cristo, ou será que nós estamos tentando preencher a nossa vida com as coisas da terra, com as coisas desse mundo? Será que tem alguma área da nossa vida que a gente está preenchendo com os paliativos? O que é paliativos? Redes sociais, entretenimento, filme, série, livros, qualquer coisa que esteja talvez ocupando demais a nossa mente, a nossa vida, né, o nosso tempo, no lugar de Deus. Como que a gente pode alinhar a nossa vida com a palavra de Deus e encontrar contentamento em todas as circunstâncias? Pedir ao Senhor para repreender essa insatisfação constante. A gente está sempre insatisfeito, sempre querendo mais. Que nós possamos pedir ao Senhor para repreender isso na nossa vida, essa eterna insatisfação, essa comparação, essa necessidade de se comparar com o outro, de achar que a nossa vida precisa ser como a do outro, que a nossa grama precisa ser igual à da vizinha, sabe? Essa necessidade que a gente tem de olhar nas redes sociais e achar que a vida das outras pessoas são mais felizes do que a nossa, que os filhos são melhores, os maridos são melhores, as amigas são melhores, as roupas são melhores, né? Que a gente possa ter essa maturidade espiritual, crescer espiritualmente, pedir ao Senhor para nos dar essa maturidade, para que a gente não precise provar nada para ninguém, para que a nossa motivação não esteja nessas coisas, mas sim em agradar ao nosso Deus, porque para nós basta agradar a Deus e não ao homem e nem a nós mesmas, né? Que nós possamos aprender a diminuir para que Ele cresça, desaparecer para que Ele apareça, sabe? Que o nome dele seja glorificado e que Ele possa ser suficiente para mim e para você nesse dia. Antes de nós finalizarmos, eu vou orar com você, mas eu quero te deixar um desafio também, tá? Que nesse dia você faça um exercício de gratidão. Em vez de você focar naquilo que você não tem ou no que você gostaria de alcançar, agradeça a Deus por tudo que Ele já fez em sua vida. Esse é o desafio de hoje, né? Que ao final de cada dia dessa semana, você faça uma lista das bênçãos que Deus já fez por você e veja como que o contentamento em Cristo começa a preencher os vazios que você tentava suprir com outras coisas na sua vida. Então faça esse exercício de gratidão diariamente a partir de agora. Sempre escreva no seu caderninho para você lembrar sobre o que você é grata hoje. Você vai ver como que esse exercício simples pode mudar a forma como você tem enxergado a vida até agora e te dar mais contentamento em Cristo Jesus. Vamos orar? Senhor, nós reconhecemos que muitas vezes, Senhor, tentamos buscar preencher o nosso coração com coisas, com pessoas, com relacionamentos. Tentamos, Senhor, buscar preencher o vazio da nossa alma nas redes sociais, com filmes, séries, comprando alguma coisa,
Senhor, tem misericórdia de nós, nos perdoa, Senhor. Nos ajude a focarmos tão somente em Ti, a buscarmos preencher o nosso coração com a Tua presença, pois a Tua presença é suficiente para nós. Senhor, nos perdoa, Senhor, por todas as vezes que preferirmos as coisas desse mundo ao invés de estarmos aos Teus pés. Nos ensina neste dia, Senhor, a sermos como Maria, a estarmos dedicadas aos Teus pés, atentas à Tua palavra, aprendendo contigo. Nos ajude a nos afastarmos, Senhor, das coisas que roubam a nossa atenção de Ti. Que o nosso coração possa estar centrado em Cristo, que possamos aprender a estarmos plenamente satisfeitas em Ti. Essa é a minha oração, Pai. Abençoa a vida das minhas irmãs que estão ouvindo, que estão assistindo nessa hora, e que o Senhor possa falar melhor em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te agradecer por ter ficado comigo até o final. Que o Espírito Santo possa falar melhor no seu coração. E até o próximo devocional. Deus te abençoe.